Gente, o tema de hoje é Jesus é. Eu não sei se dá para ver, eu vou pedir para o pessoal abaixar um pouquinho a luz. Mas olha que legal, essa foto a gente tirou, eu tirei na Malhada Grande. Olha só que bonitinho o pessoal andando aqui, não dá para ver certinho. Mas ó, o pessoal andando, tem um menininho, que ele gostou muito do palhaço Marcelo. E o tema de hoje é Jesus é. E não sei se vocês perceberam, mas já tem alguns finais de semana que a gente tem falado no sertão, sobre o sertão aqui, né? E é legal que se vocês pararem para conversar com qualquer pessoa que foi no sertão, qualquer pessoa, vocês vão perceber que ou são as mesmas histórias em perspectivas diferentes, ou são histórias completamente novas que vocês nunca ouviram. E eu queria começar falando sobre isso, porque isso mostra que o nosso Deus é um Deus que cuida de cada detalhe. Por quê? Porque o Senhor sabe ser específico para falar com seus filhos. Ele sabe que a maneira que Ele vai falar comigo é diferente que Ele vai falar com você. Então, eu queria pedir para que nós orássemos agora, para que o Senhor viesse falar com a gente de maneira específica. Né? Vou pedir para você fechar o seu olho e comece a fazer a sua oração, que eu já me uno a vocês. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor, por ser bondoso. Pai, eu quero pedir para que nesse momento o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, de maneira específica. Tocar o nosso coração de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes é algo que nós não queremos, mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, fala conosco hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Para começar, eu quero dar um pequeno contexto de como esse tema chegou no meu coração. E isso começa quando a gente estava saindo de Petrolina, do aeroporto de Petrolina, para ir para Barra, que foi numa viagem de ônibus que ia durar mais ou menos 4 horas. Então, imagina, né, você dentro de um ônibus 4 horas, pensando, meu Deus, eu estou em Petrolina, eu estou no Pernambuco pela primeira vez na minha vida. E era isso que estava acontecendo dentro da minha mente. E em um momento da viagem, coloquei o fone de ouvido e comecei a ouvir Tu És, né, da F-Hop lá, que a gente cantou semana passada. Tem 2 finais de semana que a gente canta ela aqui. E, gente, aconteceu um negócio bizarro, assim. Eu estava sentada na janela e o meu coração começou a sentir a presença de Deus de uma maneira tão forte, tão grande. Cada segundo que passava, eu começava a sentir mais a presença de Deus. E eu não conseguia tirar o olho da paisagem, eu comecei a chorar. Aí chegou no refrão, né? Acho que vocês sabem. Obrigada, pai. Chegou o refrão, né, que fala: Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Então, começou essa parte. E eu já tinha ouvido essa música antes, mas agora que eu estava lá, né, olhando para uma paisagem linda que é do Pernambuco, o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração, que é que a alma dos sertanejos também espera por eles. E Jesus é a fonte da vida e que deseja ter um encontro com seus filhos nordestinos. E não importa o lugar do mundo, ele vai sempre ser o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Amém? E eu imagino que vocês estejam assim, nossa, que louco e uau! E meu coração foi destruído naquela hora. Porque quando você vai para a missão, quando você vai para esses lugares, às vezes você fica, nossa, eu estou aqui, meu Deus, e agora? Mas o Senhor meio que falou, para aí, respira. Que foi quando Ele falou assim, a única importância que vocês têm agora, para esse tempo, é o que vocês carregam, que é Jesus. É para isso que vocês estão aí. E, tendo isso em vista, eu vou para o primeiro tópico, que é, quem estiver anotando, é quem esperamos. Porque o tópico é assim, eu vou dar um negocinho. Jesus é, aí vem o tópico, tá? Jesus é, tópico 1, quem esperamos. Entendeu? Todo mundo entendeu? Amém. Eu acredito que todos vocês estejam fazendo a leitura bíblica da galera fielmente. Ai, como esse povo lê a Bíblia. Em nome de Jesus. E então, se você está lendo fielmente, você já passou por João 4,
ou, né, tipo, se você está fazendo um plano de leitura diferente, você já leu João 4. E, para facilitar um pouco a vida, eu vou só dar um contexto, tá bom? Até a gente chegar no versículo que a gente vai ler. Contexto. Estava lá a mulher samaritana no poço, né, vivendo a vida dela, até que Jesus chegou e pediu uma água para ela, e eles começaram um maior diálogo muito louco. E Jesus se revelou como água viva e Messias para ela. Em determinado momento, ela deixa as coisas dela lá no poço, e ela volta para Samaria e começa a falar para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, ela e os moradores da cidade voltaram para o poço, né? Enquanto tudo isso estava acontecendo, os discípulos estavam conversando com Jesus, e eu acredito que em determinado momento da conversa, o pessoal chegou e começou a ouvir o que Jesus estava falando. E agora sim, vamos abrir em João 4:39. Vou esperar vocês abrirem. Assim que vocês forem achando, vocês falam amém, tá? Para eu saber. Quem não achou, diz misericórdia, Senhor. Eita, Jesus, misericórdia. 4:39. 4:39. Todo mundo achou? Ok. Está escrito: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa de sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E o que mais me impressiona nesse texto é que a mulher samaritana ela não falou nada além do que Jesus tinha falado a ela e do que ele é e de quem ele é, o Cristo. E no sertão não foi muito diferente do que a gente acabou de ler. No primeiro dia de visitas na Barra, eu fiz parte do grupo da Lene. E nós fomos em muitas casas e elas tinham necessidades diferentes, né? Cada um tinha a sua demanda, cada casa tinha seu sofrimento. E eu vou contar 2 para vocês, tá bom? Nesse primeiro momento. A primeira casa que a gente foi era de um senhor que eu não sei o nome dele certinho porque era muito diferente, né? Então eu vou chamá-lo carinhosamente de José, porque eu acho o José fofo, tá bom? E o seu José, ele estava sentado na frente da casa dele. Ele estava muito feliz que ele tinha pintado a casa. E ele estava falando: ai, olha, eu pintei a minha casa, olha como está linda, e não sei o quê. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Eu penso que vocês estejam se perguntando por que nós viemos de São Paulo para Pernambuco, vamos parar na casa do seu José, estaríamos preocupados que ele pintou a casa. Vocês estão se perguntando isso? Não estão, certamente. Mas eu vou explicar, não tem problema. O seu José, ele disse para mim, há muitos anos atrás, muitos não, né? Alguns anos atrás, os crentes, eles chamam a gente assim, tá? Os crentes. Eles vieram aqui em casa. E quando eles vieram aqui, eles me deram um adesivo e colaram na minha porta. E aí tá por que a gente não precisaria ficar preocupado. Ele pintou a casa dele todinha, mas ele não pintou em cima do adesivo. E aí a gente ficou olhando para a cara dele de, nossa, seu José, que honra, né? Aí ele olhou para a gente e disse: eu sabia que vocês iam voltar. Naquela hora, a gente percebeu que as palavras que o pessoal... Isso foi na época do Sertão Clama. Quem foi lá foi o Sertão Clama junto com a Carisma. Então, isso tem realmente uns 5 anos, mais ou menos. Né, Claudinho? Tem uns 5 anos, mais ou menos. E ele estava esperando por nós. Já tem 5 anos que ele estava esperando. E a gente percebeu que as palavras que foram ditas 5 anos atrás floresceram no coração dele. Porque ele disse para a gente o que falaram para ele. E como ele enfrentou as batalhas da vida dele com isso. A segunda casa que a gente foi a do seu João Batista. Gente, eu amo o seu João Batista e a mãe dele, tá bom? Eles têm um espacinho guardado no meu coração. A gente foi lá. Foi a primeira casa que a gente entrou. A mãe dele
buscou cadeiras, ela colocou para a gente sentar. E a gente sentou para conversar com eles e ela não quis muito papo, não, tá? Não vou criar uma baita expectativa em vocês, falar, uau! Não, ela olhou, falou pra gente, senta aí. E também não falou mais nada. Só o João Batista estava com a gente ali, e ele estava mostrando o coloral que ele tinha colhido, e estava muito feliz com isso. E ele ficou tão animado, apesar do olhar triste, que ele tinha, né, tava com uma bacia de sementinha assim, ó, uma bolinha assim, que é o coloral. E que ele falou assim: "Ah, venham ver o meu quintal, venham ver minhas plantações". E nós fomos, né? E o quintal dele cheio de coisa, amora, tudo. Era mó legal, a casa dele, o quintal dele. E nós ficamos conversando com ele ali. E na hora que a gente foi orar, nós olhamos para trás e a mãe dele estava parada em silêncio, olhando para a gente na porta. Aí a gente falou: "Vem para cá, vem com a gente". Aí ela virou as costas e entrou. O seu João Batista, ele falou pra gente que ela não gostava muito dos crentes. Não ia com a nossa cara. Que, enfim, por muitas questões dela mesma, ela não gostava da gente. Mas que ele gostava, então estava tudo bem. E nós fizemos uma oração. E ele falou assim: "Posso cantar um hino da harpa para vocês?" A gente falou: "Pode". Aí ele cantou. E a gente foi embora. Acabou a história? Será? Não. Faltando um pedacinho, né? Naquele dia a história acabou por aí mesmo. Mas aí, no penúltimo dia de impacto, o seu João Batista foi lá na base, na escola, e ele falou assim: "Ah, eu queria que o pessoal que foi na minha casa pudesse ir lá para ver o coloral, porque eu fiz ele ficar moidinho, bonitinho para pôr na comida. Eu deixei lá, tá pronto. Eu queria que eles fossem ver". A gente, tá bom. Nós fomos na casa do seu João Batista e, gente, eu poderia muito bem estar brincando com a cara de vocês, mas eu não estou. A mãe dele era outra pessoa. Ela era completamente diferente da pessoa que nós conhecemos no primeiro dia de impacto. Ela viu que nós estávamos chegando, ela colocou as cadeiras, como da primeira vez. Ela sentou com a gente e falou: "Por favor, sentem aqui e conversem comigo". Aí a gente ficou: "Claro", né? Aí o seu João Batista foi pegar o coloral e a gente ficou conversando com ela. E ela falou: "Por que vocês não ficam aqui para comer a janta, né? Eu fiz um pouco de feijão". Aí a gente: "Não, a gente vai jantar na base". E ela: "Não, então eu vou tomar um café". A gente: "Não, a gente acabou de tomar café na base. Não vai dar tempo". Aí ela falou: "Quer saber então?". Ela entrou, chamou a gente para entrar na casa dela, na sala dela. Então nós entramos. Gente, a sala dela é menor que esse palco. É tipo só esse quadradinho aqui. Nós entramos, né? Tava a televisão lá tocando. E ela falou: "Então pega a acerola". Aí ela deu uns 3 saquinhos de acerola assim pra gente comer, pra gente levar. E quando a gente foi embora, a gente ia embora, né? Porque não estava tarde, a gente não podia ficar muito tempo ali. Ela olhou pra gente e falou assim: "Voltem ano que vem, porque eu já tô com saudade". Aí eu olhei assim, falei: "Nossa, a senhora é tão linda", porque ela chamou a gente de lindo, né? Ela falou: "Vocês são tão bonitos, né? Pessoal de São Paulo". Aí eu falei assim: "Mas a senhora também é linda. E eu tô com saudade da senhora". Ela: "Bobagem. É só vir ano que vem. É só não deixar de vir na minha casa". E agora eu pergunto para vocês, se trata de uma mudança repentina de mentalidade? É algo assim que ela dormiu, colocou a cabeça no travesseiro, acordou e falou: "Ah, eu acho que hoje eu vou ser legal com os crentes". A minha resposta é que é Jesus. Porque ela ouviu a oração que a gente fez. Para mim, é a única justificativa que alguém que estava tão fechado para conversar com a gente se abriu. A gente não falou nada além de quem Jesus era no primeiro dia. E ela estava do ladinho ali quando a gente estava sentado, né? E ela estava parada na porta ouvindo tudo que a gente estava falando para o filho dela. Jesus é a resposta. E agora eu trago aqui, eles falam: "Voltem ano que vem, eu vou estar esperando vocês". Ou "Eu sabia que vocês iam voltar". Eles estavam esperando por nós? Não. Eles
podem não saber que eles não estavam esperando por nós. Mas não era... Nós não somos a pessoa por quem a alma deles espera. Jesus é. Aquilo que nós carregamos. A mensagem que nós levamos para as pessoas é aquilo que a alma delas espera. Cada final de tópico eu vou trazer uma pergunta que, me perdoa se doer, mas se doer porque tem algo errado, que é, nesse caso, o que nós estamos levando para as pessoas? O que você está levando para as pessoas? E a gente tem algo tão valioso, que é Jesus. Por que não é isso que a gente está levando para as pessoas? Quando a gente está na escola e se a gente faz um bullying com a outra pessoa, o que a gente está levando para ela? Por acaso é o Evangelho? Não. E o jogo não vira quando se trata de nós no quesito do que nós estamos esperando. O que você está esperando? Talvez você esteja esperando pela coisa certa. Por algo que transforme a sua vida. Por algo que mude a sua realidade. Mas você está procurando no lugar certo? Esperando pelo que é certo? Jesus? Você está ansiando a presença de Jesus? Tópico 2. Zeloso. Jesus é zeloso. Esse tópico ele é muito interessante porque ele dá um carinho na alma, sabe? Ele é fofinho. Que é uma das coisas que mais me marcou no sertão, que é o fato de Deus ser zeloso com a gente. Peço para que vocês abram em Mateus 7, versículo 7. Tá, a gente vai ler até o 11, mais ou menos. Eu não anotei aqui, mas é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui na NVI, tá? Se alguém quiser acompanhar na mesma versão que eu estou lendo, tá bom? Em Mateus 7, 7, está escrito assim: Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate à porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E amém. Até aí. Gente, da última vez que eu preguei, eu trouxe uma informação do dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu mostrei exatamente onde que era, né? Eu acho que quando essas coisas impactantes acontecem na minha vida, eu sei exatamente onde eu estava. E eu estava mais ou menos por aqui, ó. Então se imaginem ali, tá? Sentadinha ali. E foi o primeiro impacto que a Carisma fez no sertão, eu acho. E o Lore estava pregando aqui, mostrando a foto da Dona Rita, mostrando a foto da Dona Joaquina, contando as histórias dela, e tudo. E eu ali acabada, sabe? Chorando tanto, que eu não sei como eu não fiquei desidratada. Eu de verdade não sei. E eu sabia que, lá dentro, eu sabia, que em algum dia eu estaria lá no sertão. E eu iria conhecer aquelas pessoas, eu ia conversar com a Dona Joaquina, com a Dona Rita. Spoiler, isso aconteceu. Foi muito legal. Eu sabia que isso ia acontecer. Aí um certo dia, alguns anos atrás, estava tudo certo, pelo menos na minha cabeça, estava tudo certo para eu ir para o sertão. Tchau, tudo. Eu queria, porque queria, estar dentro de um ônibus por 2 dias, conversando com as pessoas, cantando, adorando ao Senhor para chegar lá no sertão. E aí Deus falou, não. Eu sei que isso parece muito contraditório com o texto que a gente leu, mas vocês vão entender. Deus falou não, e Ele, sabendo que eu não ficaria contente com isso, me disse o porquê não. Mas Ele me deu uma lista do porquê não. Gente, eu estou brincando. Ele começou, você não vai para o sertão porque vai acontecer isso com você, e você vai parar de ir na igreja. Falei, que ótimo.
Falei, tá bom, então não vou, né? Não vou. Fazer o quê? E aí eu guardei isso, né? Tem uma coisa que eu aprendi com o Lore, é que quando mas o Senhor reforçou que um dia você vai, mas não é agora. Então eu peguei isso, coloquei no meu cabidinho e guardei. Deixei lá guardado. E confesso que as minhas esperanças estavam indo embora, já estavam lá longe. Até que no ano passado, do nada, reacendeu uma chama no meu coração pelo sertão. E eu falei, meu Deus, sertão. Sertão, sertão, sertão. Aí o Jones foi pro sertão, ele fez os vlogs, eu falei sertão, sertão, sertão. Eu estava enlouquecendo, gente. Que só um adendo que eu coloquei aqui, que eu esqueci de falar agora. Por que parece contraditório? Porque fala, peçam e receberão. Ok, a gente vai receber uma coisa. Mas aqui diz que quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O não faz parte dessas coisas boas. Porque o Senhor sabe exatamente o tempo certo das coisas acontecerem. E isso mostra que Ele é um Deus zeloso. Porque se Ele sabia que tudo aquilo que Ele me listou ia acontecer comigo e simplesmente fala, vai ver o que dá. Ele está se preocupando comigo? Não está. Mas agora Ele diz, não, você não vai. Um dia você vai, mas não é agora. Ele está se preocupando comigo. Aí, tá bom. Amém. Em agosto de 2023, o Jones trouxe uma palavra aqui, mais ou menos, que foi quando o Senhor colocou a chama de volta no meu coração e falou, você vai. Falei, eu vou? Você vai. Falei, então tá bom, eu vou. E, gente, eu fui. Não, o Senhor não deixou faltar nada. Absolutamente nada. Eu só não vou contar, porque senão eu vou ficar horas a fio aqui e não vou conseguir terminar. Mas um dia, se você quiser ouvir, a gente senta e conversa, não tem problema não. Daí, em agosto de 2023, o pessoal começou a me mandar mensagens assim, mano, você tem que ir em Pouso Comprido. O Arthur é prova, muita gente é prova. Do nada, esse cara, você tem que ir em Pouso Comprido, você tem que ir em Pouso Comprido, você tem que ir em Pouso Comprido. Eu falei, tá bom, vamos em Pouso Comprido, né? E eu, né, quando dava tudo certo para ir pro sertão, eu falei, beleza. A gente, não sei se a gente vai para Pouso Comprido. A gente nunca tinha feito o impacto lá. Então, a gente nunca tinha ido para Pouso. Aí, tá bom, né? Eu segui a minha vida, falei, tá bom, Pouso Comprido, quem sabe um dia, né, Deus acude, Deus ajuda, e a gente vai. E eu fiz uma inscrição, deu tudo certo. Aí meu amigo chegou com uma Bíblia. Imagine só, você na minha situação, ele chegou com uma Bíblia e falou assim, Sabrina, essa Bíblia é para você doar para alguém, tá bom? Mas não é qualquer pessoa. Você vai saber para quem doar. Falei, eba! Como que eu vou saber? Fiquei em choque. Um leve desespero. E eu falei, tá bom, né? Eu vou contestar? Não vou, gente, não vou. Peguei a Bíblia, guardei na mala, deixei lá, para que não estragasse, não molhasse, não fizesse nada. Ela chegasse inteira, intacta. E eu levei. Chegamos lá, né, o avião, um dia em Petrolina, chegamos na Barra. Primeiro dia de visitas, corta para o primeiro dia de visita. Eu olhei para a Bíblia, ela olhou para mim. Falei, Deus, e agora? A gente vai sair. E eu não sei se a Bíblia vai para cá, se ela vai para a Serra, se ela vai para Malhada, se ela vai para não sei onde. Aí Deus falou assim, calma, ela vai para Pouso Comprido. Falei, eba, Pouso Comprido. Aí eu guardei a Bíblia, falei, vamos para Pouso Comprido, é para lá que ela vai ficar aqui até ir para lá. Descemos, alguns dias depois, a gente foi para a Serra do Inácio, fizemos as visitas por lá. Aí chegou o dia que a gente ia para o Pouso Comprido. Legal, né? Vocês estão acompanhando? Vocês estão com uma carinha de triste, gente. Sabe? Então, assim, ai, que historinha chata. Sabe? Vocês estão meio que assim. Não, gente, feliz, sorriso. Quem é salvo e tem certeza diz amém? Quem é salvo e tem certeza diz amém? Amém, tá bom. Só para animar um pouquinho.
Tá bom, tá todo mundo prestando atenção? Tá. Chegou o dia que a gente ia para Poço Comprido. Eba! Aí tava todo mundo feliz, contente, todo aquele negócio, uhul, Poço Comprido. E eu vou te dizer, choveu a manhã toda e a gente não pôde descer para Poço Comprido. Aí pensa, né? Você tá lá, obrigado Deus pela chuva, mas eu queria ir para Poço Comprido. Eu falei, tá bom, o Senhor me deu uma palavra, então Ele vai cumprir. Eu falei, tá, não é hoje, é amanhã, tá tudo bem. No outro dia, a gente conseguiu ir para Poço, graças a Deus. Carregamos o caminhão, as nossas coisas foram direto para a Barra e a gente foi para Poço Comprido. Eu coloquei a Bíblia na minha mochilinha e falei, hoje vai. É hoje. Aí nós fizemos as visitas. Se vocês prestarem atenção na pregação do Gabs, ele contou do rapaz que se converteu, né, com o dono do bar chamando ele para o culto. Então, eu estava nessa visita. Na outra visita que eu fui, não, a gente só foi em bar, gente do céu. Mas nesse bar teve gente que se converteu, no outro não rolou muito. Mas eu não encontrei a pessoa. Gente, que desespero que começou a me dar. Porque passava a hora, né? Nós fomos na casa de uma mulher, fomos no barzinho, depois nós fomos no outro barzinho. Começou a cair o mundo. Eu falei, a gente tem que voltar para a escola. A gente foi para a escola, comemos cuscuz. E aí, eu estava lá. Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. E agora? E agora? Eu tô com a Bíblia e eu não achei a pessoa. Falta o culto. Faltava o culto. Falei, tem que ser no culto. Gente, não é possível. Aí, estava caindo o mundo ainda. Eu parei lá na porta da igreja, olhei assim, o pessoal montando o som, ensaiando um pouquinho. Aí eu falei, vou olhar para trás. Sabe, pensamento intrusivo. Você fala, vou olhar para trás. Aí eu olhei. Na hora que eu olhei para trás, eu vi uma menina. Na hora que eu vi aquela menina, meu coração começou a queimar. E o Senhor falou, é ela. A Bíblia é para ela. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu não quero terminar essa história, Eu quero que ela termine a história. Então, por favor, coloquem o vídeo. E como é que você ganhou essa Bíblia aí? Eu tava querendo muito uma Bíblia nova, né? Eu já tinha uma, mas eu tava querendo uma nova. E daí eu orei pro Senhor, né? E eu tava num culto e uma pessoa veio orar por mim e me entregou a Bíblia que eu queria. E foi muito gratificante para mim porque eu pude ver o amor e o cuidado de Jesus por mim, né? Glória a Deus, gente! Eu pude ver o amor e o cuidado de Jesus por mim. Amém ou não amém? O Senhor é um Deus zeloso, Jesus é zeloso, Ele ouve as nossas orações e as responde. O Senhor não vai nos deixar assim sozinhos, Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele é um Deus que cuida de nós. Não existe nada melhor do que saber que o próprio Deus, ao ouvir a oração de um de seus filhos, nos coloca no meio dessa história e diz, vai. Não tem nada melhor do que ser resposta de oração. Do que estar servindo ao nosso Senhor, impactando a vida de outras pessoas, levando Jesus. Eu quero que coloquem uma foto, por favor. Essa foto é do dia 22 de janeiro. Estão vendo? Isso daqui é uma ponte. Ok? O que está faltando nela? O rio. Se ela é uma ponte, está faltando o rio. Pode acender a luz, por favor. Aí, quem orou por chuva, levanta a mão. Sertão. Uma boa quantidade de gente. Em Isaías 43, 19, está escrito assim: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem?
Até no deserto eu vou abrir um caminho, e nos riachos no ermo. Ermo, significado, né? Dicionário, ermo. Que está inabitado, que está vazio, sem ninguém. Desabitado. E tem como sinônimo as palavras abandonado, desabitado, deserto. Eu vou pedir para que coloquem um vídeo agora do dia 20 de fevereiro. Olha aí, rapaz, ó. A água chegou, viu? Graças a Deus. Abriria caminhos no deserto, riachos no ermo. E o que ele fez aqui, gente? O que ele fez ali? O Senhor é fiel e ele tem cumprido tudo aquilo que ele tem nos prometido. Aí, como eu disse, cada final de tópico tem as perguntas para a gente pensar. Que é, nós estamos no lugar, nos colocando no lugar, onde nós podemos ser resposta de oração para as pessoas? Nós estamos orando em favor delas? O que a gente está fazendo? Terceiro e último tópico, que é eterno. Jesus é eterno. Eu já estou caminhando para o final, mas eu não poderia... Fofos. Eu não poderia deixar de falar uma das coisas mais essenciais que o Senhor colocou no meu coração quando estava indo para lá. Não sei se vocês já se esqueceram ou não, mas o que o Senhor havia me dito era que nós levaríamos quem Jesus é para as pessoas. Isaías 51:6, quem estiver anotando ou quem quiser abrir, está perto do último texto que a gente leu. Só virar um pouquinho as páginas. Está escrito assim: ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Amém? De tudo o que eu falei aqui, de cada beleza do Senhor revelada, né, que Ele é por quem nós esperamos e é um Deus zeloso, algo que eu queria que a gente não esquecesse nunca, que é que o nosso Senhor Jesus, Ele é eterno. Ele não muda. Quem Ele era ontem, Ele é hoje, Ele vai ser amanhã. E Ele não muda de região para região. O mesmo Deus que realiza milagres no sertão, Ele realiza milagres aqui. Ele realiza milagres na Coreia, Ele realiza milagres no Afeganistão e em muitos outros lugares. E nada daqui dura para sempre. Isso a gente sabe. Que a gente vai crescer, o tempo vai passar, a nossa vida vai mudar. A gente vai perder pessoas, vamos ganhar pessoas. Mas se tem uma coisa que dura para sempre, é a salvação. E a salvação, ela vem de Jesus. Quando apresentamos a salvação para as pessoas, nós não estamos deixando que elas vivam apenas essa finitude nossa, mas que elas vivam em favor da eternidade que vem em Jesus, que está em Jesus. Eu vou pedir para que você feche seu olho agora. Todo mundo feche o olho. Pode fechar, não tem problema não. E eu vou fazer algumas perguntas para você imaginar, tá bom? Pensa em quem você era antes de Jesus. Vai pensando de onde Ele te tirou. Nas promessas que Ele te fez, que você viu agora que Ele é fiel para cumprir. Pensa também no dia que você entendeu que Jesus é seu Salvador. Valioso, não é? Podem abrir os olhos. É valioso ou não é? Então por que você ainda se cala quando deveria estar pregando o Evangelho? Se essa salvação chegou até você e te tirou do lugar onde você estava e você começou a viver as promessas do Senhor,
por que você ainda não prega o Evangelho? Se a gente não para pensar o quão valioso é Jesus, se a gente não prega o Evangelho, é que a gente não entendeu o valor dele. A gente não entendeu que o Senhor Jesus nos salvou. A gente não entendeu que Ele é a salvação. E que da mesma maneira que Ele nos tirou do fundo do poço, do lugar mais horrível que a gente poderia estar, Ele também quer tirar o nosso irmão. Ele também quer tirar o nosso amigo. Ele é o único que pode fazer isso. A salvação vem de Jesus. A eternidade é com Ele. O Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. Quantas pessoas estão passando na sua cabeça agora? Que você gostaria que elas estivessem aqui. Que elas estivessem tendo um encontro com Jesus, assim como você teve. Talvez quem está passando na sua cabeça é você mesmo. Pensando, eu estou jogando tudo fora. Mesmo Deus que está falando no sertão é o Deus que quer falar comigo e eu estou fechando os meus ouvidos. É a sua família? São seus amigos da escola? Seus primos? Os amigos da faculdade, do trabalho? Quem são as pessoas que estão longe do Senhor? Não precisa abrir. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu te pergunto, como crerão se não há quem anuncie? Como eles vão crer que o Senhor enviou Jesus se não há quem diga isso a eles? Não sou eu quem está falando. Isaías 6:8 está escrito: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: aqui estou, envia-me. Mas qual é a sua resposta? A pergunta aqui são duas. Vou pedir para você ficar de pé. Mas não se distrai, por favor. O pessoal da música, se quiser subir. A pergunta aqui são duas. Quanto tempo você está longe do Senhor? A outra pergunta é: você está disposto a dizer, envia-me? A gente vai cantar uma canção que eu vou pedir com muito carinho, tá bom, gente? É uma canção que a gente gosta bastante, mas eu vou pedir com muito carinho para que você cante ela com consciência, tá? Com consciência daquilo que você está falando. Porque ela diz que os nossos olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a esperança da terra. A gente falou sobre isso hoje. Se você conhece Jesus, você sabe que nele tem salvação. Mas você está disposto a falar: essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Isso não sou eu que decido. Não é nenhum dos líderes que acaba decidindo, é você. E o gastarei minha vida para te coroar não é somente o ok, eu vou pregar o evangelho. Ok, amém, glória a Deus por isso. Mas é: Senhor, eu cansei de viver para mim. Quero viver para o Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, você fica à vontade. Mas aí vai
de cada um de vocês. Do que vocês acharem melhor. Mas as perguntas são essas, que somente vocês podem responder por vocês. Eu estou disposto a gastar a minha vida em favor do Senhor? Eu estou disposto a largar tudo que eu tenho para crer em Jesus. E eu estou disposto a gastar a minha vida para coroá-lo pregando o evangelho onde eu for. Amém.